Imagina, a gente começou a construir uma estratégia de 2 pessoas, depois já a partir daí comecei a envolver outras pessoas da sede, fomos evoluindo, envolvemos o conselho, envolvemos toda a liderança da cooperativa, lá por 2008, 2009 começamos a envolver liderança, até que a gente chega em 2023 e envolve todo o ecossistema. Essa evolução toda da construção também tem a ver com a evolução do nosso pensamento. Quando a gente fala em 2006, quando começa a se falar em planejamento estratégico na Pioneira, até então o planejamento que existia era basicamente o planejamento financeiro. E na época a cooperativa não tinha nenhuma espécie de planejamento estratégico, o máximo que a gente tinha era um plano de metas muito bem organizado, de produção de produtos, de receita, de despesa, mas não havia ainda nada sobre estratégia. A gente planejava as metas de crescimento, planejava quais agências a gente ia inaugurar, quais agências a gente ia reformar, falava alguma coisa em programas sociais, vamos ampliar o programa União Faz a Vida em tal município, vamos apoiar tal festa ou tais festas e eventos que existem nos municípios. Era algo assim muito macro, não era um planejamento específico olhando para dentro da cooperativa. Ele era muito mais assim, o que eu vou fazer para fora, que as pessoas ao longo do tempo vão perceber. E era o tipo de planejamento que a gente divulgava na Assembleia, dizia, no ano que vem a gente vai inaugurar uma agência, ou vai reformar a agência aqui deste município. E no final de 2006, assumi como superintendente regional da Pioneira, na ocasião em que o Gilmar Minuzzi saiu da Pioneira e foi trabalhar na cooperativa que atua em Porto Alegre e região metropolitana. Na época, quando eu entrei na cooperativa, existia a agência sede, então em Nova Petrópolis, existia a agência de Santa Maria de Herval, já existia a Morro Reuter e existia um posto de atendimento em Vila Cristina. Então, mesmo com esses 4 pontos de atendimento, a estrutura de pessoas da cooperativa era muito pequena. Até 2005, mais ou menos 2005, na sede administrativa da Pioneira, a gente atendia, além da Pioneira, atendia também a Sicredi Fevale, a Sicredi Cooperux, de Caxias, e também a Sicredi Fé Comércio, ou Sicredi Caxias do Sul. Então a UERDC da Pioneira, que é a Unidade Regional de Desenvolvimento e Controle na época, prestava serviços para 4 cooperativas. Então era um período que até 2005 a nossa atenção ela era dispersa, porque a gente tinha que atender uma grande cooperativa, que era a Pioneira, e era muito difícil de tirar o chapéu de pioneira, né? Bom, agora eu vou atender aqui a Fevale, vou atender a Sicredi Cooperux. E aí, a partir de 2006, a gente começa a olhar de uma forma um pouco diferente, um pouco mais estruturada, justamente para o que queremos, né? Qual é o diferencial que a gente quer ter em cada cidade, cada município, cada região. A grande questão é como é que eu comunico para os colaboradores o que é o foco, o que é o objetivo, e a gente não tinha isso. A gente fazia reuniões de alinhamento, reuniões mensais, com os gerentes das agências, mas não tinha, e aí vamos lembrar, não existia o Teams, não existia Google Meet, não existia o WhatsApp. Basicamente, a gente reunia os gerentes todos os meses, compartilhava ideias, estratégias com os gerentes, falava sobre os números de cada agência com eles, mas não tínhamos uma estratégia que a gente pudesse, inclusive, afixar na parede da agência e todos os colaboradores saberem para onde é que nós estamos indo. Em 2006, eu sou convidado para deixar de ser gerente da agência Novo Hamburgo, onde eu trabalhava, onde eu comecei no Sicredi, para vir trabalhar numa função de assessor regional aqui na sede. E na época o tema planejamento estratégico me chama muito atenção. E aí trouxe a ideia para cá. O primeiro desenho do mapa 2007, ele nasce no segundo semestre de 2006. E aí tem uma história muito legal. Eu acordei de madrugada em casa, em Novo Hamburgo, e o desenho veio todo na minha cabeça. Eu fui para a sala, peguei um guardanapo, peguei uma caneta e desenhei um mapa estratégico. Que veio tudo, desenhei. E mostrei pro Márcio. Márcio, planejamento estratégico, a gente não tem na Pioneira ainda. E eu tive uma aula, me chamou muita atenção, acho que a gente tá precisando, acho que a cooperativa tá madura para poder continuar crescendo. E o Márcio ficou bem interessado com aquilo, né?
teve um ambiente super favorável, aberto a isso. E um planejamento estratégico transformado num mapa estratégico, ele não tem a intenção de inspirar ninguém. Ele tem a intenção de dizer o que precisamos fazer. Primeiros, 2007, 2008, 2009, 2010, aqueles primeiros mapas estratégicos, eles eram 100% criados na área executiva e eles só eram apresentados ao conselho, o que não é uma boa prática de governança. O primeiro planejamento estratégico, quando chegou, ele me desapontou, porque ele veio pronto, né? Aí, olhei para o Maldaner, né? Ficamos meio contrariados, né? E a gente falou depois, né? Diz, ó, se nós somos do conselho, o planejamento ele tem que ter um pouco da gente nesse processo, né? E foi o que depois aconteceu. Nos outros planejamentos, o Conselho esteve mais presente. Mas no contexto da época, era o que se tinha e funcionou. Mas é importante dizer que a cada ano que passa, depois de 2010 em diante, a influência do Conselho cada vez passou a ser maior. 2006, o presidente do Banco Central, numa reunião acontecida aqui em Porto Alegre, na sede do Banco Central, ele autoriza a Pioneira em transformar-se de cooperativa de crédito rural para cooperativa de livre admissão de associados. Então, marco histórico da Pioneira também, no ano em que a gente começa a produzir um mapa estratégico. E aí, buscando o passado, talvez até tenha sido um dos motivadores para começarmos a estruturar a Pioneira num pensamento mais amplo do que apenas o meio rural, né? Então, como é que a gente vai trabalhar agora o meio urbano também, com pessoas físicas, jurídicas, né? Primeiro, uma decisão corajosa tomada naquele momento, de dizer assim, não, a gente não vai dividir a cooperativa, a gente vai insistir, a gente vai brigar por mudar a legislação. Então, foi uma decisão corajosa que deu certo mais adiante e faz hoje a Pioneira ter essa área de atuação grande, né? Com 21 municípios e 1.200.000 habitantes. Em 2006, quando a gente fez a construção do mapa estratégico de 2007, nós não tínhamos agências nas 21 cidades ainda. Era um mundo mais previsível. Se a gente olhar bem para os mapas estratégicos de 2007, 2008, 2009, eles quase não mudaram. Por que eles não mudaram? Porque o cenário quase não se alterava. E o enfoque da cooperativa na época era volumes. Era muito mais construir uma estratégia para crescer. Tínhamos um grande dilema dentro da Pioneira. O planejamento, o discurso, ele tinha um viés, um norteador. E isso não descia até a base, não descia até o nosso colaborador, que é o cara que fazia a coisa acontecer, é o cara mais importante lá na nossa agência, é o colaborador. Ele procurava fazer e entregar o melhor serviço para o associado, e a gente teve de aprender com aquele trabalho que a gente faz lá em Moro Reuter, lá em Alto Feliz, nesses municípios pequenos, aquele trabalho de comunidade a gente teve de colocar para dentro de Caxias para a gente começar a ter resultado. Caxias também tem pequenas comunidades dentro dela, como tem São Leopoldo, como tem Novo Hamburgo, é isso que a gente precisa fazer. E no momento que a gente se aproximou mais de Caxias com essa estratégia, Caxias do Sul também começou a dar resultado e a gente colhe belos frutos e a cidade de Caxias agradece a Pioneira pelo trabalho que tem sido feito lá. Todos nós, dentro do cooperativismo, somos absolutamente iguais. Foi num momento, eu diria também, importante da cooperativa, porque era bem quando nós estávamos negociando a união da Sicredi Pioneira com a Sicredi Fecomércio, a Sicredi Caxias do Sul. Isso foi bem naquele período que nós estamos nas tratativas de como fazer. O Mário conclui esse processo de união, né, fazendo a assembleia, se não me engano, ali por setembro de 2010 a gente faz a assembleia de união. Então, o mundo não parou, né? Às vezes a gente acha, puxa, vai parar tudo, não, mas não tem como parar. Claro que quando houve o falecimento do Edio, para quem estava ali, parecia o fim da Pioneira. E o primeiro momento foi, de fato, aquele momento do luto, né? Mas, puxa, mas espera aí,
Ele faleceu. E agora, a partir de amanhã? A Sicredi pioneira se orgulha de ter nascido em Nova Petrópolis. Muito obrigado. Desde o primeiro mapa estratégico, e aí eram menos de 200 colaboradores, quando a gente fala de 2006, quando ele foi construído, aquele mapa estratégico, até 2010, a quantidade de colaboradores dobrou. Então, daqueles 200 colaboradores, a gente passou para 400 e poucos colaboradores, eram já 60 mil associados na Pioneira, mais inaugurações também. E tem um período antes daquele mapa estratégico em que a Pioneira, a atuação dela era basicamente o público rural. Mas a gente tinha já uma atuação no meio urbano. E aí eu puxo mais atrás ainda, a primeira agência em solo totalmente urbano foi em Caxias do Sul, depois em Novo Hamburgo e também no Rincão, em Estância Velha. Mas basicamente todas as demais agências eram rurais. Nova Petrópolis era o maior município em que a Pioneira atuava. Então, nesses pequenos municípios, todo mundo se conhece. Era muito fácil de trabalhar, de atuar, né? Com todo o respeito de quem trouxe a cooperativa até ali, que não se podia esquecer esse legado, porque pelo empenho e pelo esforço desses é que a cooperativa estava aí. Então, tem que se respeitar esse período também. Mas as coisas, elas se tornaram tão dinâmicas e num crescente tão frenético que você tinha de evoluir. Não tinha outro jeito. E naquele momento a gente começa a trabalhar um pouco mais a questão do cooperativismo também. Porque se eu estou num município já há 20 anos, né, Santa Maria do Herval, Morro Reuter, e as pessoas não reconhecem o cooperativismo, é a falha nossa. Quer dizer que no dia a dia a gente está falando de seguro, está falando de cartão, está falando de crédito, de captação, e não estamos falando de cooperativismo. Claro que o ano de 2002 foi importante, que quando a gente comemorou o centenário, se falou mais sobre o cooperativismo, mas se falou para aquelas pessoas que vieram na comemoração. Nós precisávamos falar ainda mais para outras pessoas que eram os próprios associados. Dentro desses municípios menores, era a única instituição financeira, ainda hoje muitos são, o pessoal conhecia e sabia da cooperativa, porém quando você atravessava o Caí e vinha para o lado de Caxias, achava até engraçado, né, porque tinha amigos, né, que eu dizia, bom, tem uma cooperativa de crédito, vamos ajudar, vamos colocar um dinheiro ali, é quente e tal. Aí tinha um dia assim para mim, um amigo meu, esse banquinho de colono ali vai quebrar. Ele me deu. Eu dizia, tchê, pode colocar o dinheiro ali que é quente. Foi uma fase, ela passou, né, e Caxias a gente conseguiu a tempo fazer o ajuste da Sicredi Caxias, que era algo perigoso se não tivesse sido feito a incorporação, né, pela Pioneira. Inclusive não se inclui o que já se faz bem, só se inclui aquilo que a gente precisa evoluir, precisa implantar, precisa mudar, precisa melhorar. Tanto que o nosso primeiro mapa estratégico trazia já na sua origem, no topo do mapa estratégico, tinha no centro ser cooperativa, ou seja, a gente está reforçando que esse modelo é cooperativa, e de cada lado um pinheirinho, o pinheiro econômico, o pinheiro social. O pinheiro econômico falava sobre agregar renda, ou seja, ter resultados, né? Mas também falava de trazer distribuição de sobras, a gente falava de sobras na época, né, para o associado. Mas também tinha do outro lado o pinheiro social, já falava de impacto positivo, já falava de programas sociais. O União Faz a Vida era o nosso grande programa da época. E depois ele é desdobrado em mais questões tático-operacionais mesmo. Eu costumo dizer que o Sicredi é uma instituição financeira que também tem produtos e serviços. E quando a gente consegue fazer o associado perceber esse também, né, e ele entender todo o outro lado, toda a responsabilidade social, esse é o pulo do gato, né? A gente ter o associado compreendendo os diferenciais e aí ele passa a defender a cooperativa. O nosso viés todo era mercadológico, era comercial, era agressividade mesmo. A própria estrutura da sede é uma estrutura mais voltada para a geração de negócios, né? Os próprios programas sociais eram um só. Então, era uma pessoa que fazia tudo isso junto com outras coisas, né? Então, tudo era mais tranquilo, né? Não havia muitos sobressaltos. A gente não usava a expressão na época, mas, assim, ter escala. Apesar que a palavra escalabilidade, que aparece de novo em 2024, é muito interessante perceber que em 2007 tinha a palavra escala. Tem duas palavras,
custos e escala. Em 2007, o que nós sabíamos de escala em 2007? Alguns embriões foram plantados lá e a gente não sabia nem o que fazer com aquela expressão direito. Passam-se 15, 16, 17 anos e agora algumas coisas amadurecem mais, né? A partir da construção dos mapas estratégicos, a gente passa a compartilhar a ideia, né, o objetivo central da cooperativa para todos os colaboradores, coisa que não tinha antes. Então, a partir dali, a gente põe no papel o que são nossos objetivos, passamos a medir aqueles objetivos também, principalmente para preparar a pioneira para o crescimento que ela veio ter depois. Se fosse naquele modelo que a gente tinha antes, sem mapa estratégico, só com planejamento financeiro, nós não teríamos conquistado muitas das coisas, muito do crescimento que a pioneira teve, né? Então, o mapa estratégico ele deu essa visibilidade para a estratégia da cooperativa, que a pioneira tem todo esse histórico, né? Toda essa construção guardada, né? Ilustrando toda essa evolução histórica dos mapas estratégicos, que na prática conta a história da pioneira também, né? Eu acho que o mapa é um norteador importante, porém, se você não colar o discurso à prática, o mapa não vai servir. Só dizer que eu me sinto orgulhoso de ter participado dessa pequena história aí de 120 anos, uns 20 anos eu estive aí próximo da pioneira. A construção de um mapa estratégico ajuda a tirar o pensamento de um grupo pequeno de pessoas e começar a compartilhar com mais gente, para que o caixa de uma agência ele saiba por que nós estamos trabalhando o ISA, por que a gente está trabalhando a fidelização, por quê? Está no planejamento estratégico. Fizeram todos os aspectos que existiam de uma forma muito simplificada, tanto é que o primeiro mapa estratégico ele é bem completo, ele tem muita coisa, porque a gente olhava essas várias coisas, mas elas ficavam, como eu disse, na cabeça de poucos, né? Se a gente não tivesse começado naquele primeiro, nós não teríamos chegado na evolução do modelo. Se nós não tivéssemos chegado na evolução do modelo, nós não íamos chegar no olhar de que o nosso mapa estratégico não é nosso, é do ecossistema. E principalmente, nós teríamos muita dificuldade e talvez nunca íamos ter entendido com tanta clareza como entendemos hoje que a cooperativa é somente uma ferramenta, ela não é o fim, não é ela que importa, o que importa são as comunidades. Isso tem a ver com todo esse planejamento que começou lá no guardanapo de papel, foi evoluindo até chegar nessa visão de uma estratégia que tem potencial de ser coletiva. E essa evolução de um planejamento para um pensamento passou necessariamente pela evolução da consciência das pessoas. Isso é só um papel na parede. Mas quem conseguiu pensar isso e quem consegue traduzir isso em coisas reais são as pessoas que estão aqui.